Amada congregação do Senhor Jesus Cristo, somos chamados pelo Senhor para o servir de acordo com a sua vontade. E no culto solene recebemos um serviço especial de adoração a Deus. O louvor que devemos prestar a Deus são os elogios que damos ao Senhor, não é? Por sua glória, por sua majestade. Louvar a Deus é justamente assumir publicamente, é declarar quem Ele é. E falando disso, atribuindo ao Senhor toda a glória por toda a criação. Relembrando dos seus feitos poderosos, dizendo realmente quem Ele é. Essa grande bênção de adoração, o que nós fazemos aqui no culto solene, irmãos, é na verdade demonstração da graça de Deus. Sempre pensem nisso. Isso é importante para nós, porque muitas vezes podemos até imaginar que o que nós fazemos aqui não é algo tão importante assim, não é? Talvez o pensamento de religiosidade venha ao nosso coração e venhamos pensar, ora, o que nós fazemos é o que qualquer religião faz. Não há nada tão especial assim, mas não é assim que funciona. A realidade do que nós fazemos aqui é outra, é completamente gloriosa e demonstra a graça de Deus. Se vocês observarem durante toda a revelação da palavra de Deus, jamais em toda a história deste mundo, qualquer pessoa foi até Deus, qualquer pessoa tomou a atitude de adorar a Deus. Sempre o Senhor veio, sempre o Senhor revelou a sua vontade, a sua palavra. Quando lembramos de Israel no Egito, lembramos que eles estavam escravizados a um tipo de vida completamente mundana. Eram escravos. Mas quando o Senhor os libertou, o Senhor deu lei ao povo, regulou a vida do povo pelos mandamentos e estabeleceu o seu culto. E então, o culto que o povo prestava a Deus ali no deserto, já no tabernáculo, oferecendo sacrifícios, oferecendo a sua adoração a Deus pela obediência, toda a liturgia passada, toda a cerimônia do tabernáculo e também do templo, irmãos, no futuro, mais à frente, não é? Tudo aquilo era ordenado por Deus. O povo adorava ao Senhor, não como o povo queria, não segundo a sua imaginação. É como, por exemplo, o segundo mandamento nos adverte, essa ordem do Senhor dizendo, não é, farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra, não é, te encurvarás a elas, nem lhes darás culto. Porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos. Essa verdade dita no segundo mandamento, essa ordem do Senhor para nós, nos mostra justamente isso, irmãos, que Deus estava dizendo ao povo, vocês não podem fazer como o mundo faz. Vocês não vão buscar a Deus como o mundo busca. Primeiro, eu libertei vocês, e eu é que estou determinando como vocês me adorarão. Eu aqui estou dizendo como vocês vão me servir. Por isso, participar do culto, tendo a convicção de que somos membros da aliança e de que o Senhor recebe a nossa adoração, não é uma coisa simples, mas é algo glorioso. Porque o próprio Deus soberano realmente recebe a adoração do seu povo por meio de Cristo. Analise então, tal como naquele contexto do povo, já no deserto, adorando ali no tabernáculo, basta você lembrar que as demais nações da terra não adoravam ao único Deus verdadeiro. Poder adorar a Deus é a manifestação da sua graça. Sermos convertidos de nossos ídolos para servirmos ao único Deus vivo e verdadeiro é manifestação de sua graça. E nós somos chamados no culto para isso mesmo. E esse chamado do Senhor é um chamado para adorarmos a Ele com alegria. Adorarmos ao Senhor, não é, realmente reconhecendo quem Ele é, atribuindo ao Senhor a glória sobre todas as coisas. Porém, há um detalhe importante. Tudo bom? Fique à vontade, pode entrar se quiser, viu? Vamos? Igreja Reformada Defesa da Fé. Igreja Reformada Defesa da Fé. Viu? Alô, meu irmão? Tá certo, Deus abençoe. Nós somos chamados então, irmãos, para adorar a Deus com alegria, para celebrar ao Senhor. Mas há uma questão: se nós somos chamados para adorar a Deus com alegria, temos que reconhecer uma coisa: nem sempre
nos sentimos alegres. Nem sempre, não é? Estamos realmente nos sentindo abençoados assim por Deus. Nem sempre entendemos que o que fazemos aqui é algo tão importante assim. Às vezes a angústia vem em nosso coração. Às vezes problemas, situações que nós vivenciamos acabam roubando essa alegria de nós. E a pergunta é, diante de todas as dificuldades que nós passamos, recebendo o chamado do Senhor para adorar a Ele com alegria em nosso coração, como então podemos buscar motivação para adorar a Deus assim? Para servir ao Senhor com alegria, para apresentar a Ele com cânticos, como o Salmo 100 nos ensina, por exemplo. Hoje no Salmo 47 aprenderemos que com alegria nós devemos adorar ao Senhor, devemos glorificar o seu nome. E o culto é o ambiente oficial onde nós temos que fazer isso com mais intensidade. Temos que ter alegria em nossa vida. Mas o culto, não é? É um momento especial que o Senhor reserva para o seu povo, para esse encontro pactual, para que então venhamos nos alegrar. Eu quero fazer a leitura então do Salmo 47, Salmos 47, todo salmo é um salmo intenso de alegria aqui. Salmo 47, diz bem assim: batei palmas todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo, pois o Senhor Altíssimo é tremendo, é o grande Rei de toda a terra. Ele nos submeteu os povos e pôs sob os nossos pés as nações. Escolheu-nos a nossa herança, a glória de Jacó, a quem Ele ama. Subiu Deus por entre as aclamações, o Senhor ao som da trombeta. Salmodiai a Deus, cantai louvores. Salmodiai ao nosso Rei, cantai louvores. Deus é o Rei de toda a terra. Salmodiai com harmonioso cântico. Deus reina sobre as nações. Deus se assenta no seu santo trono. Os príncipes dos povos se reúnem. O povo do Deus de Abraão, porque a Deus pertencem os escudos da terra. Ele se exaltou gloriosamente. Este é o salmo que nós aprendemos justamente, não é? Que devemos adorar a Deus com alegria em nosso coração. Eu quero então proclamar o Santo Evangelho sobre o seguinte tema: alegria no louvor a Deus por seus feitos redentivos. Hoje vamos justamente procurar na Escritura razões, não é? Redentivas, razões do Senhor para sermos alegres em sua adoração, no culto solene, irmãos. Eu quero iniciar então com a primeira parte, pensando na santa convocação de Deus para adorá-lo. Essa primeira parte do Salmo, no verso 1 e 2, que diz, não é? Batei palmas todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo, pois o Senhor Altíssimo é tremendo, é grande Rei de toda a terra, é o grande Rei de toda a terra. Pois bem, irmãos, o chamado do Senhor então, tal como esse salmo, é para nós, é justamente para o seu povo. O chamado é para que nós venhamos reconhecer quem Deus é. A entronização de Deus no meio do seu povo é o coração deste salmo. Eles estão entronizando o povo, a Deus, no caso, o povo está entronizando a Deus. A questão aqui não é que Deus, eles não reconhecessem como Deus sendo o rei que está no trono, mas entronizar é a atitude alegre do povo, não é? De mais uma vez reconhecer Deus em sua glória, reconhecer Ele como sendo o rei de toda a terra, não é? Então, pensem na alegria transbordante que vemos nesse salmo, porque ele começa dizendo: batei palmas, não é? Batei palmas todos os povos da terra, se alegrem, adorem ao Senhor com alegria, tenham júbilo em vossos lábios, se alegrem verdadeiramente no Senhor, não é? E isso acontece, essa atitude alegre, celebrativa aqui, acontece porque o pano de fundo desse salmo é uma vitória militar. Nós sabemos que na Antiga Aliança o povo, quando estava principalmente, não é, assumindo, tomando posse da terra que o Senhor lhes deu, lhes havia dado, né, a terra de Canaã, eles tinham que lutar contra povos que já estavam ali. Deus deu a terra a eles, mas eles tinham que batalhar por aquela terra. E quando eles iam lutando e vencendo, a alegria no meio do povo era demais assim.
Bem como quando o povo, por exemplo, atravessou o Egito, atravessou o Mar Vermelho nesse sentido, houve cântico do povo. O povo atravessou, podendo ver então aquele grande milagre do Senhor que deu vitória ao seu povo. Todo o povo se alegrou, todo o povo começou a salmodiar, a cantar hinos ao Senhor de alegria. Esse salmo tem essa mesma entonação, não é? É uma celebração por vitória. Ele está chamando toda a terra para demonstrar gratidão a Deus, alegria, porque o Senhor deu vitória ao seu povo. E é algo importante aqui, irmãos, que essa alegria transbordante em convidar, em convocar toda a terra para glorificar a Deus, não é? Como uma festa, com gritos de júbilos, batendo palmas, cantando a vitória do Senhor, não é? Não é simplesmente um chamado somente para o seu povo. Às vezes nós podemos pensar que, porque nós somos o povo de Deus, significa dizer que tudo o que está revelado em sua palavra é algo específico e somente para nós. E não é bem assim. Na verdade, os mandamentos do Senhor são para todas as pessoas. É para todo mundo. Porque todos serão julgados por tais mandamentos. A ordem de reconhecimento de quem Deus é, a ordem de adoração a Deus, é para todo ser humano. Não é somente para nós. Isso é importante para lembrarmos. Por isso que o Salmo começa dizendo: batei palmas todos os povos. Todos os povos. Todos têm o dever de reconhecer quem Deus é, não é? O Salmo, então, é uma convocação para toda a terra, mas também, não é, de maneira especial, por sua graça, uma convocação consciente para a sua igreja. Reconhecer quem Ele é, não é? O mundo todo, então, mas principalmente o povo do Senhor, é convocado, não é? É convocado para adorar a Deus e reconhecer quem Ele é, que Ele é o Rei soberano do universo. Neste salmo fica claro que devemos olhar para a grande verdade, que o Senhor não está preso, por exemplo, à nossa própria prática religiosa. Isso é importante entender. Quando nós falamos em Deus, Ele é o nosso Deus de maneira pactual, certo? Os irmãos entenderem, eu expliquei em algumas pregações atrás, né, que, por exemplo, nós cantamos no Salmo 24, não é, que do Senhor é a terra e toda a sua plenitude, o mundo e todos que nele habitam. Ou seja, todos pertencem a Deus, tudo pertence a Deus, não é? Cada pessoa pertence a Deus. Porém, esse pertencimento é um pertencimento geral, porque são todas criaturas de Deus, né? Então, as árvores, as flores, os animais, o sol, a lua, tudo no universo pertence a Ele, bem como os homens também. Mas o pertencimento que nós ouvimos do Senhor em sua palavra sobre nós, não é? É um pertencimento pactual. Quer dizer que nós pertencemos a Deus nesse relacionamento. Esse é um ponto importante. Mas olhando para o mundo, olhando para todos os homens deste mundo, para toda a humanidade, podemos reconhecer pela palavra que todos eles também são, não é, chamados para reconhecer quem Deus é. E o ponto é que Deus não é apenas o nosso Deus. Ele é o nosso Deus de maneira íntima, mas Ele também é o Deus de toda a terra. Ele é o Deus de toda a terra. Não são os deuses, os pseudo-deuses pagãos, quem sustentam os povos. Mesmo quando as pessoas davam glória a divindades que criavam, que inventavam com a sua idolatria, ainda assim quem operava a providência não eram essas divindades, mas Deus, o único Deus verdadeiro. É Deus que sempre providenciou tudo para todos nós. O Senhor. Os povos antigos aprenderam a olhar para a própria natureza e adorar a natureza, e dar glória à própria natureza, e criar imagens, e criar ídolos para adorar e atribuir as bênçãos, atribuir, não é, a providência a essas divindades. Mas nós sabemos que essas divindades não existem, que eles eram idólatras, na verdade, por fazerem isso, porque quem providencia tudo o que é necessário, absolutamente tudo, é o Senhor. Portanto, Deus é o Deus de toda a terra. Toda a terra está cheia da sua glória.
Esse é o santo chamado do Senhor neste salmo, irmãos, não é? E fica claro então que devemos reconhecer essa realidade. É por isso que nós devemos evangelizar. Entende? Nós podemos olhar para toda a criação e toda a providência, não é? E toda a providência a qual todo mundo tem provado neste mundo, e até falar sobre isso, e falar a verdade para que as pessoas parem de atribuir, não é, os bens que desfrutam neste mundo a si mesmos, ou a divindades pagãs, mas que reconheçam que é Deus. Esse é o chamado desse salmo, não é? Todos, não apenas nós, são chamados para reconhecer quem Deus é, mas a verdade é que só nós sabemos. Eu digo nós, o povo de Deus no sentido geral, a igreja. Nós é quem sabemos de verdade. Nós não falamos que sabemos quem Deus é por uma questão cultural. Nós falamos porque temos realmente um relacionamento com Ele. Nós somos o seu povo. Ele nos fala por sua palavra, como está fazendo aqui agora. Aqui, entendendo o chamado universal de Deus, para que com alegria venhamos reconhecer a sua glória, não é? Para que venhamos de maneira gloriosa amar a sua lei, não é? Podemos então reconhecer a bondade do Senhor. Nós podemos fazer isso, não é? E na verdade nós temos que pensar numa coisa: é só pela graça de Deus que podemos fazê-lo. Sem a graça do Senhor, nós também estaríamos desfrutando dos benefícios da criação, mas também não daríamos glória a Ele. Tire como exemplo pessoas que são muito cultas, muito inteligentes, como por exemplo cientistas, pessoas que estão estudando a natureza de uma maneira um pouco mais técnica, não é? Com um pouco mais de conhecimento, por vários estudos acumulados. E essas pessoas que têm mais conhecimento sobre a natureza, ao invés de glorificarem a Deus, quando olham para a complexidade, para a perfeição, para o planejamento, para o design da existência, o que elas fazem? Atribuem ao nada e dão glória a si mesmos. Essa é a realidade. Sem a graça de Deus, a verdade é que essa santa convocação para reconhecermos quem Deus é, não seria cumprida, porque também não nos alegraríamos em Deus, porque também não daríamos glória a Ele por quem Ele é. Mas nós ouvimos, por sua graça, o seu santo chamado, porque Ele se revelou a nós. Ele disse: fui eu. Imagine, irmãos, antes de concluir essa primeira parte, imagine os egípcios ali, né? Que durante tantas gerações eles desenvolveram aquela cultura idólatra, e então cada aspecto da cultura era idólatra em si. Eles aprenderam a atribuir, por exemplo, a luz do dia, não é, ao sol, o que é verdade, mas eles deram um nome a esse sol e criaram uma divindade a partir daí, né? Para adorar o sol, para adorar o Nilo, para adorar muitas coisas ali da natureza. Eles criaram imagens, figuras para adorá-los. Mas no dia que o Senhor chamou Moisés para libertar o povo, naquele dia que os sacerdotes egípcios, diante daquelas pragas derramadas, o Senhor fazendo, o Deus que não se vê fazendo isso com o seu poder, como não ficaram aqueles sacerdotes egípcios? Clamando ao seu Deus Sol, clamando à natureza, clamando ao Nilo, clamando ao próprio Faraó, como sendo o próprio Deus ali na terra, encarnado. Eles clamaram, eles buscaram, eles fizeram todo o esforço deles e nada aconteceu. Ora, se são as nossas divindades que controlam a natureza, por que é que os hebreus estão orando e tudo isso que é a natureza se manifesta contra nós? Imaginem como eles ficaram. Deus estava manifestando ali a sua glória e mostrando aos egípcios e ao seu próprio povo quem é que tem domínio sobre tudo que existe. Ele estava mostrando para eles: eu que tenho domínio sobre os animais, eu que tenho domínio sobre a água, sobre a chuva, sobre o sol, sobre o dia, sobre a noite. Eu tenho domínio, tudo é meu. Eu é que mantenho tudo isso pelo meu poder e faço como eu quero fazer. Assim eles ficaram apavorados, porque perceberam, quer dizer, veja, eles não abandonaram a sua idolatria, mas ficou muito claro, principalmente para o povo de Deus, que toda a religião egípcia
era uma tolice, era uma maluquice, não é? Eram mitos tolos que eles se apegavam. Porém, a nós, ao seu povo, ele revelou, ele demonstrou por sua palavra que ele é o grande Criador e sustentador de todas as coisas. É o Senhor da história. Na segunda parte, então, saindo então do verso 1 e 2, aprendemos no verso 3, justamente assim: ele nos submeteu os povos e pôs sob os nossos pés as nações. Ele nos submeteu os povos e pôs sob os nossos pés as nações. Agora, quero considerar uma verdade em nossa vida. Nem sempre, então, como eu falei na introdução, estamos alegres. Nem sempre estamos nos sentindo assim alegres por vários problemas, não é? Nem sempre estamos motivados e radiantes para demonstrar tal alegria, mesmo no culto solene. Às vezes chegamos aqui muito abatidos, essa é a verdade, não é? Isso não tem como negar em nós. Como então encontrar motivação para adorar a Deus com alegria, como o Salmo nos convoca a fazer? Como achar essa motivação, não é? Como encontrar razões para nos alegrarmos e louvar ao Senhor com intensidade, como esse Salmo nos ensina? A resposta bíblica e clara para nós aqui, nesse Salmo, no verso 3, é: vocês precisam lembrar daquilo que o Senhor fez. Vocês precisam lembrar daquilo que o Senhor fez. Por isso o salmista diz: ele nos submeteu os povos e pôs sobre os nossos pés as nações. O salmista está, na verdade, lembrando do que Deus fez em favor de Israel. É o que ele está dizendo aqui. Lembrem-se, não é, do que Deus fez ao nosso povo. Lembrem-se do que o Senhor faz na vida do seu povo. Ele se lembrou, então, dos atos redentivos de Deus. Porque quando ele diz, ele, o Senhor, esse Deus, que é o Deus de toda a terra, ele nos submeteu os povos e pôs sob os nossos pés as nações, é justamente para lembrar, justamente do Egito, dos povos que atentaram contra o povo de Deus, pequenino, nação pequena, mas que o Senhor, por seu poder, deu vitória ao povo. Eles lembram que, na verdade, se o Senhor não tivesse livrado eles, se o Senhor não tivesse dado vitória a eles, eles seriam consumidos, eles seriam destruídos. Davi, que compôs esse salmo, podia falar isso, não é? Com muita clareza. Ele sabia muito bem, não só por suas batalhas, pensando no início de sua carreira como um guerreiro em Israel, quando ele afrontou publicamente a Golias, o gigante, que humilhava os israelitas, não é? Davi venceu aquele gigante não por sua própria força, mas pelo poder de Deus, e ele tinha plena consciência disso. Então ele está convocando o povo de Deus nesse salmo a lembrar. Lembrem dos atos misericordiosos de Deus, dos atos redentivos de Deus em livrar o seu povo, em salvar o seu povo. Lembre que diante dos nossos inimigos o Senhor não nos abandonou. Olha o que Ele fez, olha a vitória que Ele nos deu, não é? Olha a vitória que Ele nos deu. E Ele falava isso também pelo próprio contexto dele. Como um rei guerreiro, ele tinha que afrontar várias nações vizinhas. Ele podia demonstrar e lembrar que o Senhor estava sempre cuidando do seu povo, que eles eram realmente abençoados por Deus, né? Quando chegaram a Canaã, por exemplo, depois daquela caminhada de 40 anos no deserto, tiveram que afrontar aqueles povos. Irmãos, basta ler Deuteronômio, por exemplo, o final do Deuteronômio, e Josué também, eram povos muito maiores do que eles, povos poderosos na terra. Tanto é que quando os espias foram enviados, eles voltaram com medo. Só Josué e Caleb tiveram convicção e fé no Senhor, mas o resto, eles ficaram completamente apavorados. As pessoas que estavam ali em Canaã eram pessoas fortes, altas, não é? De cidades muito bem armadas, muito bem muradas. Quem era aquela nação de escravos que estava há 40 anos no deserto para afrontar aqueles povos? Mas ele lembra que o Senhor nos submeteu os povos aos nossos pés. Quem nós somos para vencer de alguém? Somos os menores aqui, nós vencemos, irmãos. Isso é o poder de Deus. E é a razão que o salmista
evoca aqui para que se adore a Deus com alegria. Lembre dos seus atos redentivos, lembre do que Ele fez. Isso nos faz lembrar, por exemplo, do Salmo 124, que diz bem assim, Salmo 124, apenas 8 versos, que diz bem assim, esse reconhecimento mesmo. Ele fala: não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga, é o que ele diz, Israel que o diga, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolidos vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós, as águas nos teriam submergido e sobre a nossa alma teria passado a torrente, águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. Então o que ele diz, finalizando esse salmo: o nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra. O salmista nos lembra justamente isso. Você quer razão para adorar a Deus com alegria? Você quer se alegrar, não em si mesmo, não negando as suas tribulações pessoais, mas se alegrar em Deus, ter alegria para louvar ao Senhor. Lembre do que Ele fez em sua vida. Lembre de que Ele chamou a você. Lembre que você, diferente de muitas pessoas lá fora no mundo, conhece o Senhor e pode adorá-lo. Tem para quem orar. Suas palavras em orações não são palavras lançadas ao vento. Deus te ouve. Você é povo dele, é filho dele por meio de Jesus Cristo. Então, na nossa angústia, em nossos sofrimentos, irmãos, em nossas próprias tribulações, devemos lembrar do que Deus fez. Nós somos tão fracos que nos esquecemos tão fácil. Tão fácil. Às vezes nós estamos há tanto tempo sendo sustentados pelo Senhor de maneira muito específica, isso é em tudo, mas porque passamos por uma tribulação agora, nos esquecemos de tudo que o Senhor fez por nós, de como Ele nos carregou até aqui. Nós somos fracos a esse ponto. O salmista nos diz: olha, lembrem, parem para pensar. Cada um de nós pode olhar para o nosso próprio passado e lembrar quem nós éramos. Pense, se o Senhor não tivesse te chamado, não tivesse convertido o teu coração, aonde você estaria? Aonde você estaria? Você não tinha anseios alguns. Se era alguém que frequentava, talvez era uma pessoa que estava apenas ali, mas praticava uma religião, não tinha esperança além, não esperava nada de superior, de glorioso, não tinha segurança em salvação na sua vida. Lembre-se do passado. Você não fazia nem ideia do que isso significava. Há anos atrás, para muitos de nós, o que está acontecendo aqui era uma loucura. Olha, passar na frente de uma comunidade, olha, os crentes bestas ali, ó. São os bestas, né? Olha o que estão fazendo ali. Perdendo tempo, rapaz. É possível. Em vez de aproveitar o domingo para fazer o que querem, para sair, ir para o bar, ir para show, ir não sei para onde. Estão ali, adorando, louvando, besteira. Muitos de nós éramos assim. E o Senhor, por sua misericórdia, tirou a venda de nossos olhos, nos fez promessa, nos deu segurança de salvação em Jesus Cristo, perdoou os nossos pecados. Essa é a lição do salmista. Quer ter razão, quer ter alegria, motivação para adorar a Deus, assim dessa forma. Lembre daquilo que o Senhor fez por você, fez em sua vida, operou em sua vida. Temos que então fazer em nossa angústia como Jeremias fez. Jeremias, o tal do profeta chorão, por tanto sofrimento e humilhação que passou em sua vida como profeta de Deus. Enquanto profetas falsos eram amados e abraçados pelo povo, ele, como um profeta fiel ao Senhor, era rejeitado pelo povo e chorava e sofria por causa disso. Foi preso por causa disso, ninguém dava crédito à sua pregação. Esse profeta escreve um livro só para lamentações, mas nesse mesmo livro que ele escreveu para se lamentar, para chorar, o que esse homem faz? Ele lembra. Ele está contando as suas dores, o seu sofrimento, mas quando chega no capítulo 3, do verso 21 a 25, o que Jeremias, tão angustiado, diz? O que ele faz aqui? Ele lembra.
E ele faz justamente isso aqui. Lamentações 3, verso 21 a 25. Ele fala: quero trazer à memória o que me dá esperança. O que ele está fazendo aqui? Lembrando. Está doendo. Eu estou sofrendo. Mas agora eu quero trazer à minha mente, à minha memória. Eu quero lembrar daquilo que me dá esperança. E então ele continua dizendo: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, não têm fim, renovam-se a cada manhã. Ele continua dizendo: grande é a tua fidelidade. Ele vai lembrando. Se vocês vão continuar lendo Lamentações 3, vocês percebem que o tom do texto ali muda. Jeremias está humilhado, triste, tal como o salmo que nós vimos hoje pela manhã, triste, angustiado, sentindo-se também doente, não é? Muito abatido, mas quando ele começa a trazer à memória o que lhe dava esperança, ou seja, que Deus é misericordioso, que o Senhor é o Deus bom, não é? Que opera graça em seu povo, ele começa a lembrar, ele começa a ser renovado. Ele começa a lembrar que Deus é fiel, ele fala: grande é a tua fidelidade. E olha o que ele diz agora. Não é o mesmo discurso do verso 22 para trás, do verso 20 para trás. Ele fala: a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. E se você vai ler o capítulo 3 como um todo, você vai perceber que, de maneira muito correta, Jeremias não estava atribuindo as suas humilhações, os seus sofrimentos, a outro que não a Deus. Um cristianismo falso e fraco, como diz alguns, mamão com açúcar, né? Docinho, fácil demais de você digerir, você ouve que Deus não tem nada a ver com o seu sofrimento. Ele até queria fazer alguma coisa, mas ele não pode. Mas Jeremias não pensa assim. Quando ele estava compondo esse salmo, esse texto de lamento, esse livro de lamento, ele deixa bastante claro que ele entende que é o Senhor. Era o Senhor que estava fazendo isso com ele. Ele entende que a sua angústia, o seu sofrimento, a sua humilhação eram providenciados pelo Senhor. Mas o mesmo homem que está admitindo e dizendo: por que o Senhor está fazendo isso comigo? É o Senhor que me aperta, é o Senhor que pesa a mão sobre mim. É o Senhor. É o mesmo homem que agora está recordando, que está lembrando. E porque ele começa a lembrar dos atos redentivos de Deus, das suas misericórdias, ele muda o seu discurso e começa a dizer: grande é a tua fidelidade. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor. Ou seja, o que eu preciso é o Senhor. É o que ele está dizendo aqui. O que minha alma tanto almeja é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Esperarei nele. E ele diz: bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. O salmista então nos dá justamente essa motivação. Lembrem dos atos redentivos de Deus na vida de vocês. Lembrem de tudo que o Senhor fez no coração de vocês. Lembrem que hoje vocês conhecem a Jesus Cristo. Lembrem-se que hoje vocês sabem que Ele é o Salvador de vocês. Lembre-se que hoje a venda foi tirada dos seus olhos e você não caminha mais para uma condenação, mas você caminha dia após dia, assistido pelo Senhor, para a vida eterna com o Senhor. Lembre, não é, dos atos redentivos do Senhor. Se não fosse o Senhor, Israel quem o diga. Se não fosse o Senhor, nós, a igreja que o diga. Aprendemos também, irmãos, sobre o louvor a Deus neste salmo, não só lembrando como motivação, não só lembrando de tudo que o Senhor realizou, mas lembrando de algo ainda mais profundo, que está além do tempo, que não é uma lembrança, é uma revelação. Nós então recebemos motivação para adorar a Deus com alegria, lembrando o que Ele fez, mas agora, por sua revelação, nós também somos conduzidos a louvar a Deus por sua soberana eleição. O verso 4 nos ensina bem assim, do Salmo 47: escolheu a nossa herança, a glória de Jacó, a quem Ele ama.
Imediatamente, quando nós vemos esse trecho aqui, esse verso 4, nós somos remetidos à lembrança de que ele está falando especificamente, diretamente, sobre quando Deus, não é, introduziu o povo na terra de Canaã, quando Josué chegou ali com a nação de Israel, e então, tendo vencido aquelas nações, os territórios, as terras, não é, foram repartidos entre o povo. As tribos começaram então a receber a sua herança. Ou seja, o que ele está falando aqui é, primeiro, ele também está lembrando de que Deus foi fiel ao que prometeu a Abraão, de que os seus filhos imediatos herdariam uma terra física realmente. Então eles andaram 40 anos no deserto e realmente chegaram a Canaã, e então puderam ali repartir as terras, as porções de terra, para que cada tribo tivesse o seu lugarzinho. Ele lembra da fidelidade do Senhor com relação a isso. Mas ele continua dizendo, ele fala, verso 4, escolheu-nos a nossa herança, e ele fala, a glória de Jacó, a quem ele ama. E lembrando mais uma vez de que nós somos tão fracos assim, a ponto de tantas vezes nos sentirmos não tão abençoados, não é? Não tão abençoados assim por Deus, nós podemos lembrar que muitas vezes nos sentimos como se Deus não nos amasse. Nós declaramos que o Senhor nos ama, e por mais que não venhamos falar nada contrário, às vezes sentimos que Ele nos abandonou, ou às vezes sentimos também que Ele não nos ama tanto assim. Talvez por causa de uma crise que estejamos passando, para nós fique difícil falar sobre como Deus nos ama. E eu sei que questionamentos vêm. Toda vez que uma crise forte acontece na nossa vida, coisa que nós nunca imaginávamos que iria acontecer, esse tipo de coisa vem ao nosso coração. E eu queria dizer aos irmãos que não é fora do comum que isso aconteça. Nós somos pecadores, irmãos. Nós somos falhos mesmo. Essa é a nossa fraqueza. Passar por crises, ter dificuldades, ter dúvidas. Olhar para a condição de nossa própria vida e o sofrimento e a humilhação que vivenciamos muitas vezes todos os dias, e tentar entender como é que Deus me ama com tudo isso. Porque eu tenho um motivo para chorar o dia todo. Onde está o amor de Deus aí? O salmista quer usar justamente essa doutrina, essa verdade da eleição do amor de Deus, para nos dar motivação para adorá-lo. É por isso que a paz que nós temos em Cristo, ela excede o entendimento. Ela excede todo o entendimento. Porque Deus nos dá uma motivação gloriosa e eterna. Quando Ele fala, nesse texto, a glória de Jacó, a quem Ele ama, essa é uma referência muito importante de Deus para falar ao seu povo: eu amo vocês. Vocês vão entender por quê. E como é que o Senhor ama? Qual é a prova que o Senhor ama o seu povo? Ele vai responder isso. Ele cita Jacó por causa disso. Lembrando de Malaquias, por exemplo, em um contexto similar, não é? Onde o povo estava queixoso e questionando realmente a Deus. Malaquias 1, verso 1 a 3, ele diz bem assim: sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis: em que nos tem amado? Essa era a pergunta do povo: o que nos tem amado? E a resposta de Deus: não foi Esaú, irmão de Jacó? Não é? Diz o Senhor: todavia amei a Jacó, porém aborreci a Esaú, e fiz de seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Mas que resposta é essa? Deus denuncia a maldade do seu povo, o cinismo do seu povo. Talvez não seja a nossa situação, mas neste momento aqui, o povo estava completamente ingrato a Deus e eles não reconheciam o amor de Deus pela vida deles. O Senhor diz: eu tenho amado vocês. E eles perguntam: ora, no que o Senhor nos ama? Eles perguntam isso em seu próprio coração. Por quê? Não é que eles estavam literalmente falando, mas Deus revela o que está no coração do povo, denuncia o que está no coração do povo. O povo não se sentia amado por Deus, e justamente por causa dos seus próprios problemas. Quando o povo olha para si
e se vê mais uma vez escravizado na Babilônia. E vê tudo que construíram, o templo, sua cidade, seus muros tão gloriosos, derrubados, se veem sendo humilhados por seus inimigos, não sem aviso, porque o Senhor avisou, por meio de seus profetas, não um profeta só, mas muitos profetas. Se arrependam, e o povo não se arrependeu, o povo folgou no pecado, e o Senhor realmente puniu o seu povo, disciplinou o seu povo, e os levou, mais uma vez, para um cativeiro, para que eles pudessem lembrar. Lembre-se disso aí, eu tirei vocês da escravidão, e vocês agora, como um povo livre do Senhor, voltam no coração de vocês a idolatria, então eu castigo vocês. E agora o povo, naquela situação de dificuldade, e em vários outros problemas que eles tinham, se perguntam: o Senhor nos ama? E que amor é esse? Seria como um filho dizer ao pai, ou à sua mãe: ora, eu não consigo acreditar no amor dos meus pais. Por quê? Porque eles me repreendem, eles me dizem não, eles me disciplinam fisicamente, eles me colocam de castigo. Muitas coisas que eu quero fazer, que eu desejo fazer, eles dizem não, não pode, acabou. Eu proíbo. E aí o filho fica pensando: mas meu pai, minha mãe me castigam e em outra hora diz que me amam? Que amor é esse? Se eu sinto doer em mim. O povo estava assim também. Só que o povo negava isso, entende? Eles negavam isso. Eles estavam desse jeito, não é? Contra o Senhor em seu próprio coração, mas fazendo o serviço comum no culto, por exemplo. Eles iam oferecer sacrifícios, só que no coração deles, eles eram rebeldes contra Deus. Era o povo no sentido geral, eram os sacerdotes, os ministros do altar, todos eles estavam corrompidos ali. Eles não faziam nada de coração para Deus. Sua adoração era falsa, eles eram cínicos e não entendiam de jeito nenhum que Deus amava. Na cabeça deles, Deus só os poderia amar se eles pudessem viver o tempo todo em prosperidade. Não é isso, irmãos, que muitos falsos profetas modernos pregam para as pessoas? Que um tipo de cristianismo, um tipo de fé, onde você não aprende ou você é estimulado a receber de Deus o tempo todo bênçãos e bênçãos e bênçãos e mais bênçãos e prosperar na sua vida, não é um tipo de religião que vale a pena? Para muitas pessoas, uma igreja reformada, por exemplo, que está pregando esse tipo de coisa, esse tipo de verdade, e anunciando a exortação do Senhor, é um tipo de igreja que não vale a pena. Isso é conversa, eu vou ficar num canto desse, que eu estou aprendendo que eu sofro e Deus é quem providencia sofrimento na minha vida também, e que Deus me ama, mesmo quando eu me vejo completamente derrubado. Que amor é esse? O povo perguntou isso, mas qual foi a resposta do Senhor para eles? Porque eles não achavam que Deus amava eles. Foi justamente essa: eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em quem nos tem amado? A resposta do Senhor: não foi Esaú, irmão de Jacó? Pois bem, todavia eu amei a Jacó e me aborreci de Esaú. É o que Paulo fala em Romanos capítulo 9, para falar sobre a eleição de Deus incondicional. Ou seja, como é que o Senhor responde ao povo sobre o seu amor? Com a eleição. Vocês querem saber que eu amo vocês? Eu escolhi vocês. Como é que vocês podem questionar o meu amor por vocês, se eu escolhi vocês? Esaú e Jacó eram irmãos. Esaú, por natureza, era o primogênito. Mas o Senhor deu a primogenitura ao menor, ao que nasceu depois, aquele que não tinha direito natural à primogenitura. Porque Deus amou a Jacó, Ele escolheu a Jacó e deu a ele herança. E o povo de Israel que estava aqui eram justamente os descendentes de Jacó. A resposta de Deus, a dor do coração do povo e até o próprio cinismo do povo, dizendo: como é que o Senhor nos ama desse jeito? É justamente essa: eu amo vocês, e qual é a prova disso? Eu escolhi vocês. O salmista, no Salmo 47, nos chama, irmãos, a adorar a Deus com alegria, a ter como motivação a alegria, a eleição de Deus. Irmãos, ser filho de Jacó é estar ligado diretamente a Abraão. Abraão, Isaque e Jacó. Não se diz Abraão, Isaque e Esaú, se diz Abraão, Isaque e Jacó. É isso que é dito na palavra de Deus. É isso que Cristo cita, por exemplo, não é, diante dos próprios judeus, quando um centurião romano crê no Senhor. Ele fala: muitos virão do Oriente, do Ocidente, aceitar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus.
É isso que o Senhor faz. E qual a aplicação para nós hoje como cristãos? Irmãos, Gálatas capítulo 3, Gálatas capítulo 4, Romanos capítulo 4 também. Nós aprendemos na palavra de Deus que nós que cremos somos os filhos de Abraão. Por isso a palavra do Senhor para nós hoje é a mesma. Se nós estamos hoje nos sentindo tristes ou sentindo que Deus não nos ama por causa de nossas próprias lutas e tribulações, nós devemos lembrar disso. Que o Senhor, a prova do seu amor por nós, não é simplesmente o que Ele faz com a nossa vida hoje, mas a prova disso é que primeiro Ele me amou na eternidade. Ele me amou na eternidade, foi o que Ele fez e me escolheu. A doutrina da eleição é justamente para que venhamos nos sentir amados por Deus. Por que eu creio em Jesus Cristo? Porque eu confio nele como meu sumo sacerdote, como meu salvador. Porque eu posso confessar de todo o meu coração que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Porque Deus, na eternidade, me amou, me escolheu e me predestinou para este fim, para reconhecer a glória do seu Filho. Foi o que ele fez. Esse é o amor do Senhor. Essa doutrina deve nos fazer nos alegrar diante do Senhor, irmãos. Cantar jubilosos a Deus. Meu Senhor, não tem a ver simplesmente com o que está acontecendo agora. Na verdade, tudo o que acontece agora não anula esse fato. Antes que houvesse mundo, o Senhor me amou em Jesus Cristo. Antes que houvesse mundo, o Senhor me elegeu nele. Quando Cristo veio a esse mundo, Ele veio, sim, para pagar os meus pecados naquela cruz. Que prova de amor maior! Deus amar pessoas na eternidade e enviar seu Filho para morrer por tais pessoas. Essa é a doutrina da eleição. Quando o Senhor diz, quando o salmista aqui diz: escolheu-nos a nossa herança, a glória de Jacó, a quem amou. Deve ser isso consolo para a nossa alma, irmãos. Temos que olhar para a palavra do Senhor e, diante dessa verdade, temos que confessar o Evangelho e não deixar com que os nossos sofrimentos roubem, acabem completamente com a nossa alegria. Sim, nós vamos chorar, isso é normal, porque dói em nós, mas quando somos chamados para adorar a Deus, mesmo com tanta dificuldade na nossa vida, nós podemos lembrar de tudo isso. Nós podemos lembrar dessa grande verdade e temos isso como motivação, não a nossa vida. A nossa alegria não vem de nós mesmos, a nossa grande motivação não vem de nós mesmos, mas vem dele, vem do seu amor por nós. Ele nos amou, ele nos elegeu. Esse é o seu amor por nós, a sua eleição. É por isso que eu estou aqui. É por isso que nós conhecemos a Cristo. É por isso que nós cultuamos a Ele. É por isso que nós temos consciência do Evangelho e esperança de salvação. Porque Ele nos escolheu. Ele nos deu a seu Filho. E o seu Filho prometeu, porque nós somos eleitos do Pai, que jamais nos abandonaria, que nunca ninguém nos arrebataria de suas mãos. Esse é o amor do Senhor. E poder reconhecer a Deus é justamente uma demonstração dessa eleição. No verso 5 a 7 nós lemos: subiu Deus por entre as aclamações, o Senhor ao som da trombeta. Salmodiai a Deus, cantai louvores. Salmodiai ao nosso Rei, cantai louvores. Deus é o Rei de toda a terra. Salmodiai com um harmonioso cântico. Ou seja, por que Ele convoca o povo para salmodiar? Ou seja, para cantar salmos, né? Que ênfase é dada aqui neste salmo, que se cante os salmos. Cantem os salmos, porque os salmos revelam quem Deus é. Porque os salmos falam sobre os atributos do Senhor, falam sobre os feitos do Senhor. Cantem os salmos. Salmodiem a Deus, porque Ele é o Rei de toda a terra. Cantem aos salmos. Ou seja, vocês podem fazer isso com alegria, porque Deus se revelou a vocês. Ao som da trombeta o Senhor subiu.
ao som das aclamações. Ou seja, Deus está no meio do seu povo, ouvindo a adoração do seu povo, sendo aclamado como nosso rei. É o que fazemos no culto solene, não é? Esse é o povo de Deus, eleito por sua graça. Essa é a motivação para nós, irmãos. Por isso, ouve-se o nome do Senhor nos cânticos de Sião. Nós podemos não olhar para nós mesmos, mas olhar para Ele e nos alegrar com a glória dEle, em exaltá-lo. É isso que nós aprendemos desse salmo aqui. E finalmente, no verso 9, aprendemos o louvor a Deus por sua fidelidade à aliança. Até aqui, nós já aprendemos os atos redentivos de Deus como razão para louvar ao Senhor, a sua santa eleição e soberana eleição por nós, porque Ele amou a Jacó, isso significa a eleição para nós, não é? O conhecimento gracioso que nós temos do Senhor, mas Ele conclui dizendo algo realmente maravilhoso, porque Ele fala, verso 9: os príncipes dos povos se reúnem, ouçam com atenção, o povo do Deus de Abraão, porque a Deus pertencem os escudos da terra, Ele se exaltou gloriosamente. Abraão é citado aqui como o povo de Deus de Abraão. Existe uma explicação muito clara para esse texto, quando ele fala, os príncipes dos povos se reúnem. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento sem compreender a extensão da promessa de Deus, talvez imaginemos de maneira errada que referia-se simplesmente aos filhos imediatos, biológicos de Abraão, não é? E então jamais se podia imaginar que os demais povos, que são gentios, seriam povos do Deus de Abraão. Mas o que o Senhor prometeu a Abraão? Lembrando, Gênesis 12, Gênesis 15 e Gênesis 17, ratificando essa promessa. Em ti serão benditas todas as famílias da terra, todos os povos da terra, porque a promessa do Senhor era de uma igreja universal, de uma igreja católica e não de uma igreja limitada em um ambiente, em uma nação. Não, era só o início. E aqui o salmista, ele canta essa verdade, porque ele diz, na convocação, a adoração a Deus, os príncipes dos povos se reúnem, o povo do Deus de Abraão. Não é se reúnem com o povo de Deus de Abraão, não, os príncipes dos povos se reúnem, o povo do Deus de Abraão, porque a Deus pertencem os escudos da terra, Ele se exaltou gloriosamente. Aqui nós temos essa esperança maravilhosa, mais uma razão para louvarmos a Deus com alegria, porque o Senhor a Abraão prometeu que um dia todos os povos da terra conheceriam o Evangelho, que um dia todas as nações da terra ouviriam essas promessas e creriam como Abraão creu e seriam justificados tal como Abraão foi. Essa é a promessa do Senhor a Abraão. E isso é o que está se cumprindo em nossa própria vida. Nós somos brasileiros. Nós somos brasileiros, irmãos, tão distantes de Jerusalém, tão distantes de Israel. Talvez nenhum de nós tenha ascendência judaica. Isso pouco importa. O ponto é aqui que o que Deus prometeu a ele está sendo cantado nesse salmo. É levantado como razões para glorificar a Deus com toda a alegria de nosso coração, porque nós estamos aqui. Essa palavra fala sobre nós. Nós somos as outras nações que agora, como povo de Deus, o povo do Deus de Abraão, adoramos a Ele. Por isso essa santa convocação é para nós. Nós somos filhos de Abraão, herdeiros da promessa. É que nós somos. Veja a fidelidade do Senhor. Quanto tempo não tem que o Senhor fez essa promessa a Abraão? Aproximadamente 4.000 anos, talvez. 3.000 anos, 4.000 anos atrás, o Senhor estava prometendo aquele homem que era um idólatra em Ur dos Caldeus, o chamando e dizendo: eu te darei filhos.
Eu estou prometendo isso a vocês. E eles não serão somente os seus filhos biológicos, eles estarão em todo o mundo. Eles crerão como você crê. Porque o filho que eu te darei, Isaac, que é um tipo de Cristo, que apontava para Cristo, o Cristo, que é o verdadeiro descendente de Abraão, ele ordenará aos seus. E eles pregarão o Evangelho, pregarão essa promessa a todo mundo. E então os filhos seus, pela fé, se manifestarão. Mais de 4.000 anos isso. 4.000 anos, 3.000 anos, 4.000 anos. Que essa promessa foi feita. E hoje nós estamos aqui. Veja a quantidade de informação que nós temos. O testemunho bíblico que temos para adorar a Deus, mesmo diante de nossas circunstâncias difíceis. Nós podemos, mesmo tristes, em momento de culto, nos voltarmos somente para o Senhor e adorá-lo. E adorar o Senhor. Mesmo com as nossas dores, adorar a Deus por sua fidelidade, por seu amor provado por nossas vidas. Essa é a grande bênção que temos do Senhor, irmãos. As razões para adorar a Deus estão nele e não em nós. As razões para se alegrar com Deus estão nele e não em nós. Lembremos sempre. Faça esse exercício na sua própria vida. Pense. Quando você estiver assim, angustiado, lembre quem o Senhor é. Lembre o que Ele já fez na sua vida. As suas dores de agora não apagam o que Ele já fez por você. E nem tampouco separam você do seu amor. Lembre do Senhor. Lembre de sua fidelidade. E lembre que toda esta bênção só é possível para nós, porque o Filho veio. E Ele morreu. E Ele veio justamente resgatar essa descendência de Abraão, que somos nós. Que venhamos glorificar a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Porque é por causa dele, por causa do Senhor, que essas promessas são cumpridas em nós. Porque o Filho se fez maldito, pendurado em um madeiro, que essas bênçãos chegam até nós. Está muito além de nossa própria experiência nessa vida. Nós podemos nos agarrar à esperança do Santo Evangelho e continuar, mesmo em nossas dores, em nossas lágrimas, adorando ao Deus que nos chamou. Por isso, adore a Deus com alegria. Amém? Graças a Deus. Vamos, neste momento, orar, meus irmãos. Orar ao Senhor lhe agradecendo por sua bondade. Lembre que mesmo as dores que nós passamos, elas são sim uma demonstração do amor de Deus. Eu sei que para o mundo isso parece uma loucura e parece bem contraditório, porque as pessoas associam amor e bondade com boas sensações, com tempos bons, que são verdade, mas o amor de Deus é muito mais profundo do que isso. Não limita-se a coisas boas, que nós julgamos como bons. Mas o Senhor, por seu amor, por sua fidelidade, providencia tudo o que é necessário para nos manter nos seus caminhos. Por isso eu preguei pela manhã, mesmo que seja para estarmos rastejando diante dele. Mesmo que seja para estarmos aos pés do Senhor, pelos nossos sofrimentos. Se essa situação me leva a clamar de todo o meu coração ao meu Deus, não é? A reconhecer que tudo o que eu tenho é Ele, eu não tenho nada além dele. Isso é, na verdade, a bênção do Senhor sobre minha vida. Hoje nós vamos chorar, eu sei, mas amanhã, irmãos, quando Cristo vier, nós poderemos alegremente glorificar o nosso Deus, porque Ele nos manteve salvos. Oremos ao Senhor então. Ó Senhor, Tu és o Deus Todo-Poderoso, o grande Rei, o Rei de toda a terra, como já ouvimos
na pregação e como também cantamos no Salmo 47. O Rei de toda a terra. E louvamos o Teu nome, Senhor, porque demonstras o Teu amor por nós, por meio do Teu Filho. E porque o Senhor, dando-nos testemunho por Tua palavra, nos mostra como o Senhor ama o Teu povo, como livrou o Teu povo no passado, e nós mesmos hoje podemos dar testemunho também de tudo aquilo que o Senhor já fez em nossa vida, de como o Senhor nos tirou de um lamaçal e firmou nossos pés numa rocha, de como o Senhor nos livrou da cegueira da idolatria e nos fez olhar para o Teu Filho, de como o Senhor nos tirou das trevas e nos transportou para o Teu reino, para a luz, de como nós éramos totalmente sem esperança, mas como agora estamos completamente revestidos de esperança, porque o Senhor é um Deus fiel e misericordioso. Podemos ter convicção firme de que o Senhor que começou boa obra em nós há de completá-la até o dia de Cristo, de que o Senhor moverá tudo aquilo que é necessário, como tem feito, fazendo com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. O Senhor está nos lapidando a imagem do Teu Filho, nos moldando sempre. É isso que recebemos de Ti, Senhor. E isto é a Tua misericórdia demonstrada em nossa vida. E por isso Te louvamos. Oramos, ó Deus, neste momento, por irmãos que têm passado por dificuldades terríveis, por lutas terríveis, externas e internas, por todos aqueles que têm chorado, amargurado, se angustiado, Senhor, rogando ao Senhor que tenha misericórdia e que não deixe com que esses momentos de luta sejam desperdiçados, mas que o Senhor proporcione crescimento neste momento e fortaleça os Seus servos, e que estes servos possam encontrar no Senhor Jesus Cristo, nele somente, toda a razão para a alegria, de que a fé em Cristo seja algo tão maravilhoso, que possamos ser alegres, mesmo diante de tribulações, mesmo quando nossa alma se derrete, Senhor, ainda assim que venhamos encontrar alegria no Teu Filho, alegria no Senhor, no que fizestes por nós. Consola o Teu povo, Senhor. Ajuda os Teus filhos. Conduze-nos, ó Deus, a buscarmos cada vez mais a paz do Senhor, repouso em Cristo, satisfação somente nele. Que Ele possa ser em nosso coração o tudo de nossas vidas. Tudo. Para que mesmo em nossas dores pessoais não sejamos destruídos, mas ainda assim tenhamos razões para Te louvar, para glorificar o Teu nome com alegria, Senhor. Assim ajuda-nos. Nós suplicamos a Ti a Tua misericórdia. Pedimos que abençoe os Teus filhos durante toda a semana. Ó Deus, que aquilo que ouvimos hoje, que venciamos em Tua presença, venhamos nos lembrar na semana, Senhor. Venhamos refletir sobre a Tua palavra, sobre o que o Senhor nos disse. E dia após dia sejamos consolados por Tua palavra. Essa é a nossa oração a Ti. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, nós oramos. Amém.